bem-vindo ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação. Tô aqui hoje com o Diego Quaglia, né, pra falar de um filme que ninguém sabia que ia sair, né, só a gente, provavelmente, que é o Dragão do Meu Pai, que é um outro filme do Cartoon Saloon, né, aquele estúdio que ano passado? Uns 2 anos atrás? Qual que foi o ano do Focus? 2020, foi 2020. Por aí. O estúdio que não saía da boca do povo, né, no final do ano de 2020, com outro lançamento no final do ano, mas que dessa vez foi mais ignorado e tal. E aí, Diego, você tá bem? Tô bem, David, tô bem. Um prazerzão estar falando contigo aqui, assim, sobre esse filme que eu não sabia nada sobre, né? Fui sabendo por você, porque pela divulgação na Netflix a gente não sabia nada, mas que foi uma feliz surpresa, assim. E Diego, esse é um filme, né, que ele tá sendo lançado em streaming agora, e eu até tava comentando isso num grupo que a gente tá no WhatsApp e tal, como parece que a fantasia infanto-juvenil, ela deu uma brigada foda, assim, pra esse cenário mais de TV, essa coisa mais de streaming, né? Acho que, por exemplo, esse seria muito um filme que teria sido uma adaptação live action uns anos atrás, né, na época que a indústria focava mais em procurar o seu Harry Potter e tal. Você sente isso, essa mudança da fantasia agora indo pra TV, né, com a série do His Dark Materials, teve Percy Jackson, o próprio Desventuras em Série também na Netflix, né, ressuscitando essas fantasias essas tentativas de franquia infanto-juvenil, de fantasia, só que no cenário da TV. Você sentiu essa mudança? Saiu uma notícia, inclusive, né, que eu não sei se é verdade, mas enfim, a pessoa tava comentando, né, que vão ter os filmes da Crônica de Nárnia pela Netflix, né, e até tava contando a Greta Gerwig pra dirigir e tal, não sei o que, assim, não sei se eu conto. Eu achei que ia ser uma série, ela dirigiu, pelo que eu tinha visto, né, ia ser uma série, ela ia dirigir os 2 primeiros episódios. Olha só. Pelo que eu entendi, eram filmes mesmo, assim. Mas pode ser que seja isso aí mesmo, assim, que você tá falando, assim. E também tem o Eragon, né? Suposta série do Eragon. Sim, verdade. Eu acho, David, assim, se você parar pra pensar essa questão de aventura infanto-juvenil, né? Que a gente teve muito com fantasia, né? Que a gente teve muito nessas emulações do Percy Jackson, não. Essas emulações do Harry Potter no cinema nos anos 2000, assim, comecinho em 2010, né? Eu acho que a gente vê muito em streaming e hoje em dia essa raiz infanto-juvenil muito focada em protagonistas infantis, né? Já teve desde o Stranger Things essa parada, né? Teve aquele filme recente aí do Chandler Vai, que saiu na Netflix, né? Que eu não lembro o nome agora, que tem o Ryan Reynolds lá, assim, né? Que também tem essa pegada de aventura infanto-juvenil, meio oitentista, essas paradas assim, sabe? Eu acho que no cinema, hoje em dia, como a gente tem ou esses blockbusters muito grandiloquentes, assim, que também pegam o público infanto-juvenil, mas não tem eles no foco narrativo da parada, né? Esses filmes de super-herói, ou sei lá, um Top Gun da vida, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de dramaturgia, digamos assim, acho que tá atraindo mais as séries e os streams. Até porque, geralmente, né? Não no caso desse filme, que é um filme bem autocontido, assim. Mas a gente tá falando de coisas que são muito... que tem grandes universos, grandes reinos, né? Até você ver o Senhor dos Anéis ter voltado em formato de série, ou sei lá, A Casa do Dragão e Game of Thrones serem feitos na televisão, dá um tempo maior pra você desenvolver tudo isso em vários episódios, em vários personagens, assim, do que realmente um filme, assim, sabe? O que também beneficia muito esse tipo de produção, né? Porque, querendo ou não, tipo, esse tempo maior de produção, quando você começa com os protagonistas crianças, né? Tipo, gera todo efeito no público de identificação e de, tipo, eles irem crescendo junto com os personagens, né? Então, automaticamente, você vai criando um carinho, assim, porque toda temporada nova que sai, os personagens estão um pouco mais velhos e se você for criança ou adolescente, você cresceu com eles, então você tá numa faixa de idade aproximada, ou quando você é igual a gente, né? Que já é adulto e tal. Nossa, acho que eu nunca falei assim, tipo, eu sou adulto e tal, nesse sentido, sabe? Mas mas no caso da gente que já é adulto, né, rola essa admiração também de ver os personagens crescendo e mudando com o tempo. E é até engraçado, né, porque a gente tá falando de uma animação que você mesmo pontuou que ela é autocontida, mas se fosse, né, tipo, no começo dos anos 2000, assim, lá entre 2009 e 2013, seria muito uma tentativa live action, né, de fazer, já daria muito pra imaginar, assim, como funcionaria esse negócio de da escalação dos atores, já procurar, tipo, um elenco mais criança ou pré-adolescente, né. Tinha vários deles, né? Tinha aquelas crônicas de Spiderwick, né? Que eu lembro bem, sim. né? Os 6 Signos da Luz. Eu lembro que tinha um filme, eu não vou lembrar o nome agora, assim, que é um filme que também acho que era meio irlandês, meio britânicos, assim, que as crianças viajavam, tipo, uma casa da praia e tinha uns monstros que iam pra casa, assim. Eu lembro bem desse filme, assim, sabe? Depois eu vou procurar qual é o nome dele, assim, sabe? Assim. Também, é um que tem a Ashley Tisdale, não é?
Talvez fosse esse mesmo, assim, sabe? Talvez fosse esse mesmo. Lembro. Tinha aquele Memes e a chave do universo, né? É engraçado como o Hollywood deu esse alt-tab temático, né, nos 10 anos, e aí, tipo, agora é totalmente inviável, tipo, o pessoal imaginar um filme desse jeito, né? Uhum, sem dúvida. Mas e aí, vamos falar do filme? Vamos nessa, David. É o que eu posso fazer. 20 e eu compro outro lote no mês que vem. Sua mãe sabe negociar, hein, Elmer? O meu pai vivia num mundo que parecia que ia ser o mesmo para sempre. Até que tudo começou a mudar. E a vida ficou difícil por um tempo. Então, Diego, pra quem não viu o filme, né, que provavelmente vai ser 90% da nossa audiência, sobre o que fala o Dragão do Meu Pai? Então, o Dragão do Meu Pai conta a história desse menino Elmer, né, que vive com a mãe dele, né, eles passam dificuldades, assim, eles acabam tendo que se mudar de onde eles moram em busca do seu sonho, né, mas eles descobrem que a busca por esse sonho deles de ter uma loja onde eles vão conseguir se sustentar, tal, assim, acaba sendo inviabilizada, né? A busca desse sonho que eles têm. E o Elmer decide partir numa jornada para conseguir o dinheiro para ter essa loja com a mãe, né? Só que no meio dessa jornada ele acaba entrando num mundo mágico que o leva para uma ilha misteriosa, onde acaba conhecendo um dragão chamado Boris. Então, essa é a nova empreitada do Cartoon Saloon, né? Que pelo que a gente tá vendo, assim, eles estão nessa onda agora de parceria com o streaming, né? O que, por um lado, popularizou muito. O último lançamento deles foi o Wolfwalkers, né? Ele teve na Apple TV, ele teve toda uma projeção maior, né? De cinemas, ele foi cotado a Oscar e tal. Ele chegou a competir e perdeu. E, em compensação, esse, apesar de estar no stream mais popular, né, a impressão que dá é que a Netflix deu uma terceirizada, né, no lançamento dele. Não sei se foi só por ele ter saído muito perto do Wendell e Wild, né, que a gente vai falar aqui em breve, inclusive. Mas eu não, eu particularmente não vi nenhum marketing, assim, da Netflix, né, de anúncio do filme e tal, mesmo sendo, um lançamento que ele já tinha sido adiado, né, então ele já passou por esse processo maior, assim, quase de apagamento, né, da Netflix. Eu também não vi porra nenhuma, não. Mas eu acho, David, que rola o seguinte, cara. O que acontece, assim, eu acho que tem algumas produções da Netflix que, assim, eles se focam... Como eles lançam muita coisa sempre, eles se focam em algumas coisas pra fazer um marketing pesado. Assim, sei lá, você falou do Wendell Pierce, assim. Wendell, eu tô falando certo o nome, assim? Wendell Wild. Wendell Pierce foi foda. De onde tira esse Percy? Enfim, tá certo. Você falou do Wendell Wild, o filme novo aí do Harry Streck, aí, produzido pelo Jordan Peele. Eles até se focaram um pouco nisso e tal, assim, mas teve várias coisas que lançaram no meu período que não tiveram foco nenhum, né? Ao mesmo tempo, sei lá, agora eles estão muito focados em divulgar o quê? A série da Wandinha. Assim, você vê coisa direta da série da Wandinha saindo por aí. Mas várias coisas vão ser lançadas junto com a série da Wandinha que não vão receber a mesma promoção, né? Porque eles, como tem essa coisa de lançamento massivo, várias coisas ficam pelo caminho, né? E aí muita coisa você nem fica sabendo. E a Netflix, ela adotou um critério meio maluco dela, né? De provavelmente tem alguma coisa a ver com o pagamento de imposto, né? Em termos de lançamento, mas eles têm uma regra estabelecida de lançarem só 6 animações por ano, né? Então é meio maluco para pensar que, de um circuito mais limitado de filmes que ele tem, que é a animação, esse ainda sofreu de não receber um bom marketing em cima dele, né? E apesar da gente estar falando muito disso, né, do filme da Netflix, ela é a segunda adaptação, né, de um livro de 1948, que também chama O Dragão do Meu Pai, que faz parte de uma trilogia, né, que é O Dragão do Meu Pai, Elmer e o Dragão e Dragons of Bluehead, que é um livro ilustrado, né, e ele já tinha tido uma outra adaptação em 1997, que era um anime, né? E essa não se baseava só no texto, mas também nas ilustrações. Então, se vocês digitarem My Father's Dragon 1997, vocês vão ver que, o traço ele é muito próprio, assim, de livro ilustrado. Lembra muito o Wendell Winds Blows, que a gente comentou no podcast. Sim. Boa. Que também, curiosamente, também é britânico, né? Nesse caso... Esse caso é irlandês. Do Reino Unido, verdade. Foi citado. Boa. E ele é um filme que ele foi anunciado desde 2016, né? Ou seja, ele até
Wolfwalker, né, tipo, a concepção dele, e ele originalmente teria, né, o Tom Moore e a Naura Tomei, mas o Tom Moore pulou fora por algum motivo que não foi bem explicado, e aí a Naura Tomei ficou com 100% da direção. Ela é uma diretora que, apesar dela ser meio que a outra cabeça, né, da direção, assim, do Cartoon Saloon, em termos de longa-metragem e tal, eu não sou muito fã, assim, do A Ganha-Pão, né, que é o outro filme dela. Eu acho que algumas coisas que ela faz na Ganha-Pão se repetem aqui, que a gente vai comentar depois, né, mas em relação, tipo, esse filme dentro da filmografia dela talvez já seja um padrão aí, sabe? Ela é uma diretora que eu sempre acho competente os trabalhos dela, mas nunca dá aquele brilho nos olhos, assim. Esse Ganha-Pão, eu lembro que eu vi na época do Oscar. Foi indicado pra Oscar? Foi, né? Não, acho que ele participou de pré-seleção, não foi? Acho que deve ter sido, porque eu lembro do pessoal comentando ele de algum Oscar aí. Eu vi ele nessa época, eu lembro que eu gostei, achei bonito, mas não me recordo dele, o que talvez seja um bom sinal pro filme, assim. Mas não me recordo, até porque faz muito tempo, assim. Mas eu lembro de eu ter achado bonito, assim, mas não ficou nada marcante do filme na minha cabeça, não, assim. Mas eu lembro de ter achado bonito, assim. Mas curioso, eu não sabia que era do mesmo estúdio do Wolfwalker, mas faz muito sentido, olha só. Ah, o design é o mesmo, né? A gente mesmo. Bate o olhinho, né? Essa animação 2D que a gente olha e bate e pensa que ela é mais chapadinha, assim. Inclusive até ia puxar isso alguma hora, mas eu acho que o Cartoon Saloon, né, tá realmente dando essa coisa, né, que os estúdios de animação têm de ter um padrão visual, assim, e até um pouco narrativo de temas e tal, mas mais visual nesse sentido, você bater o olho e saber que, esse filme é de tal estúdio, né, você tem, sei lá, com a Ghibli, com a Disney um pouco, com a Pixar, com os estúdios que você bate o olho e você sabe, esse filme é de tal estúdio, né, acho que a Ghibli é o mais reconhecível de todos, assim, sabe, mas acho que eles estão indo muito pra esse lado, tipo assim, eu bati o olho nesse filme e já pensei, sei lá, em Wolfwalker, a canção lá do... Song of the Sea. O Song of the Sea. Já pensei nele, assim, me remeteram muito, assim. Uhum. E parando pra pensar, né, eu acho que talvez a Ganha-Pão seja até o mais diferente do estúdio, né, porque como os outros, querendo ou não, fazem parte da trilogia folclórica, e esse, apesar de ser baseado num livro que não tem a ver com a mitologia irlandesa, nem nada do tipo, ele ainda tá lidando com essa coisa mais fantástica, né, enquanto a Ganha-Pão tem esse negócio de ser um drama de época. Com certeza, cara, sem dúvida nenhuma. E ele é um filme, como eu comentei mais cedo, né, além dele fazer parte dessa nova entoada do Cartoon... Essa nova entoada? Essa palavra não existe, né? Dessa nova busca do... Toada. Isso, dessa nova toada do Cartoon Saloon, né? Pelos mercados e tal. Eu acho que, tipo, esse também é o deles que tem uma identidade... Talvez você não concorde muito com isso, né, Diego? Você gostou um pouquinho mais. Mas uma identidade que eu sinto que ela é mais comercial, assim, em termos de estrutura narrativa, né? Eu acho que ela vai mais para sensos comuns, assim. Ao mesmo tempo que ela usa desses sensos comuns, tipo, uma estrutura mais convencional, dos personagens precisam achar tal coisa e, tipo, explorarem o mundinho à parte. Ela usa disso para explorar temáticas que seriam meio tabus, assim, em animações americanas, ainda mais voltadas para um público infantil, né? Igual ela remete, assim. Tipo, é um filme que, querendo ou não, lida com a exposição de um cadáver e tal, e não tem medo de, tipo, usar a palavra morte, né, o tempo todo, assim. É verdade. Não, eu concordo com você, assim, no sentido que eu acho que é uma trama mais clichê, assim. Você falou nesse negócio do lugar comum, né? Tem aqueles traços que são muito usados, né? Tipo, a infância do menino que tá com a mãe, que precisa ajudar a mãe, assim, que acaba... Inclusive, a história remete muito a essa coisa de... Você falou que é baseada num livro infantil, ilustrado. Eu consigo super ver essa história naqueles livros ilustrados que a gente lê, tipo, quando tá esperando o médico, sabe? Assim, que a gente pega e lê. Assim, sabe? Eu consigo super pensar nisso, assim, e me remete muitas coisas, tipo, Alice no País das Maravilhas, essas coisas assim, sabe? Que a pessoa sofre a Mágico de Oz, que a pessoa sofre um baque na vida, aí ela vai acabar parando num outro mundo, assim, sabe? Assim, inclusive até a estrutura bem parecida, né? A pessoa tá fugindo, tem uma briga, alguma coisa, e a pessoa vai parar num outro mundo fantástico, assim, né? Que faz ela resolver questões internas, quando ela voltar pro mundo real, tal, essas paradas. Você puxou o Mágico de Oz aí, Diego, e pra mim, tipo, eu acho que o filme ele vai muito mais por essa linha, porque se a gente for ver, né, no primeiro momento do filme, quando o Elmer vê os meninos brincando na rua, com os meninos ensinando uma peça na rua pra ganhar dinheiro, né, eles estão contando justamente uma peça que envolve o dragão, né, então, tipo, tem essa coisa de a fantasia, ela tá surgindo e tal, na vida dele, a partir de coisas que ele já se relacionou previamente, igual acontece com a Dorothy no Mágico de Oz, né, em que os
o mesmo elenco de atores interpreta o mesmo elenco de personagens fantásticos. E além disso, né, não só o mesmo elenco, mas os traços dos personagens humanos, né, são exagerados quando eles estão no mundo de fantasia, no Mágico de Oz, né? Assim, tipo assim, tem essas similaridades que se combatem dentro do filme. Mas é engraçado você citar, uma das coisas que mais me pegou no filme desde o começo foi essa parada de, tipo assim, nessa vida cotidiana humana, a gente já tem alguns traços de fantasia que vão aparecendo sutilmente por meio da animação e do visual do filme, assim, sabe? Nas transições e tal, assim, que já vão dando um pouco de possibilidades para quando o filme ir pro mundo fantástico mesmo, assim. Eu gosto muito como ele encara, assim, às vezes uns trejeitos das pessoas com um olhar mais lúdico, né? Tipo, no começo o Elmer, ele tá na loja lá com a mãe dele e tal, e aí vai chegando o pessoal e tem um cara que ele tem um sorriso muito aberto, assim, tipo, mais do que o normal, e a pessoa fala, nossa, esse cara com certeza deve passar muito no dentista e tal. Então, tipo, a própria vivência das pessoas, elas têm esse senso de magia, né? Uma coisa mais, que dá até um quentinho, assim, no peito, sabe? É tudo muito encantador naquela comunidade. Não, com certeza. Eu acho muito... Sei lá, eu não sei você, né? Mas eu tenho uma coisa, assim, sabe, cara? Que essas paradas de família... Até tava conversando com o David em off, né? Me pega muito, né, cara? Assim, e eu realmente comprei o drama do moleque com a mãe, assim, sabe? O negócio daquela senhora. Eu acho tudo no filme muito singelo e é tudo muito rápido, né? Assim, é um filme muito rápido, né? Inclusive, era muito curto, né? Assim, é um filme bem que, sei lá, eu podia ser... Ele realmente tem uma cara de conto mesmo, assim, sabe? Assim, eu acho que a gente começa a se importar com os personagens e tal, assim, com o menino, com a mãe dele, com esse drama dele, que é uma coisa muito... Eu falei agora dos tabus, né? É uma coisa muito mundana mesmo. Tipo, a dificuldade deles é que tipo, que o dinheiro deles acaba porque o dinheiro acaba para coisas que a gente não queria que acabasse, assim, mas pela vida capitalista, né? Acaba que o dinheiro vai embora de forma que muito rápida, assim, e eles têm que dar o jeito de ter mais dinheiro e acaba colocando os sonhos deles em terceiro lugar, assim, pra conseguir sobreviver, sabe? Isso é uma temática muito dura pra você pensar num filme pra criança até, assim, sabe? Isso me lembrou até aquela continuação do Peter Pan, né, da Disney, da filha da Wendy. Sim, até pelo usar o cenário político em que os personagens estão inseridos como peso maior na vida deles, né? Só que, tipo, é o oposto, né? Porque enquanto ela é uma pessoa que se joga totalmente no contexto histórico, e aí, tipo, a partir disso, ela é obrigada a encarar a fantasia, né? O Elmer encara a fantasia como uma fuga bem-vinda, assim, na vida dele. Não, com certeza. Não, inclusive você falou do Peter Pan é outra parada, né? Que o pessoal tá em conflito em casa e tal, e eles vão parar no mundo em fantasia, né? Também, assim, sabe? As crianças, assim, sabe? É verdade, tem bem essa recorrência, né, cara, assim. Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Eu gostei do Elmer desde o começo, assim, me senti afetado pelo drama dele, assim. Cara, até o detalhe pequeno, assim, sabe? Assim, mas, tipo assim, quando a gente vê que aquela senhorinha, que a gente pensa que é só uma velha filha da puta, mas que no final das contas ela tem ela tem algo a mais do que isso, sabe? Ela demonstra... Você percebe que ela só tá sendo casca grossa porque ela precisa ser, mas na verdade ela não é assim, né? Quando você vê ela só pela janela dela. Exato, ela tem um lado... Então, essa cena da janela, só esse detalhezinho já me fez ficar com calor no coração. Tipo, ela se importa, sabe? Assim, essa humanidade toda, assim, sabe? Do filme. Eu achei muito bonito esse detalhismo dele nesses quesitos, assim, sabe? Assim, eu achei muito, muito familiar, assim, essa parada. Com certeza. E é um filme, né, que, tipo, você já comentou isso e tal, já puxou isso, mas ele é um filme que ele se entrega muito pra esse lado mais mundano, né, tipo, pelo menos na primeira parte, até ele quebrar isso com fantasia. E é legal, tipo, o quanto esse lado mundano, ele contrastando com a fantasia, ele vai acentuando ela, né, porque, tipo, o filme começa com essa coisa mais coloridinha, quando ele tá lidando com a loja da família dele vendendo bem. Depois ele vai pra aquela cidade, aí é tudo em contra-plongé, e aí, tipo, os prédios, eles são enormes, em contraste aí. E eles são todos mais, tipo, tons de cinza ou azul, né? Quebrando essa coisa mais colorida que a gente tinha no começo. Não, e porra, que cidade é essa, né, cara? Que chove o tempo todo. É pra isso, né? Porque a vida... É dura. Exatamente, a vida do urbana, né? Essa coisa nova, né? No meio deslocado, né? Na verdade, acho que deslocamento talvez seja o principal tema do filme, talvez, né? E você se deslocar para se localizar em algo. Sim. Em algum objetivo. É esse deslocamento para você chegar num ponto de adequação, né? Com a vida É verdade. É isso. É exatamente isso. Exatamente isso, assim. Eu acho que de começo a gente vê muito isso, sabe? Já é bem emocionante em si.
E aí quando entra a fantasia, né, de vez, né, quando o moleque vai lá pra ilha e tal, assim, me lembrou mais, assim, você queria esse name dropping de coisa, assim, me lembrou muito aquele filme do Spike Jonze, assim, sabe, assim. Onde Vivem os Monstros. É um pouco, não em, tipo, em configuração visual, nada disso, porque é muito diferente, mas em questão das interações dele com os bichos daquela ilha, sabe, assim, de como ele vai interagir com eles, sabe. Sim. Nossa, é porque é muito legal, né? Porque você tem essa coisa, tipo, das outras criaturas, elas, no geral, né? Porque pelo menos os macacos, eles são socialmente mais organizados e tal, mas as outras criaturas, elas são meio que um retrato meio de maturidade, né? Elas têm um estilo de vida mais simples e o Elmer, por ele estar vindo de um contexto social mais complexo, ele passa a ser o adulto da situação, né? Igual o menino de Onde Vivem os Monstros. Com certeza, cara, é incrível, é incrível, é incrível. Nossa, tem uma cena no começo que eu acho muito linda, assim, né? Eu comentei isso dos prédios eles serem todos puxados pro tom de cinza e azul. E aí, tipo, é tudo essa paleta de cores mais frias, só que aí tem uma quebradinha nisso, que é justamente na janela do Elmer abraçado com a mãe, sabe? Que a luz de dentro da casa é uma luz mais amarelada. Verdade. É um afeto, né, que ainda persiste ali, né? Apesar de ser um afeto que tá sempre, né, assim... É foda, né, porque os personagens são muito humanos, né? A gente entende também o lado da mãe, né? Apesar dela estar, tipo, exausta pela vida, assim, por isso ela acabar sendo mais dura do que o necessário com o filho, né, cara? Assim, né? Assim, mas é parte da vida. Os personagens, né? eles são muito tridimensionais emocionalmente, né? Tipo, assim, eles nunca são só a emoção daquele momento. Verdade. Até os animais, assim, né? É um filme que passa no meu ranking de ganhar meia estrela automaticamente, né? Inclusive, porque ele tem um gato. É verdade. E é muito bom, né, cara? Assim, não, inclusive a gente não comentou, né? Mas são vozes de atores renomados, assim, né? Pô, tem o Ian McShane, né? No filme. Não, eu ia chegar lá, né, cara? O elenco desse filme. É engraçado porque eu tava reconhecendo. Tipo assim, a voz do Elmer eu sabia que era feita pelo Jacob Tremblay e tal, né? Acho que foi uma das primeiras coisas anunciadas. Mas a do Boris, né? Feita pelo menos do Stranger Things, eu demorei um tempinho pra reconhecer. Tipo, eu falei, nossa, eu conheço essa linguinha presa de algum lugar, cara. Mas eu não tava conseguindo lembrar de onde. É verdade. Não, tipo, eu já fui ver sabendo que era ele, porque eu vi na pauta que você tinha botado ele e tal, não sei o que, assim. Eu não li a pauta inteira, logicamente, porque tinha uns spoilers na pauta, assim, sabe? Mas eu bati o olho no casting, né? Aí eu vi que tinha ele e tal, vi que tinha alguns atores. Mas é foda, porque são basicamente uma mescla, né? De atores famosos com atores... com alguns atores conhecidos irlandeses, assim, sabe? Assim, além de atores que são reconhecidos do Reino Unido, né? Tipo, o próprio cara daquele The Crowd, que eu acho que você vê, né, David? Ouviu, assim, sabe? Sim, eu vi. Ou você viu, né, que é irlandês, assim, também, ou o próprio Ian McShane e tal, assim. Além dessas figurinhas, né, carimbadas. Os meninos, Judy Greer. Não, e inclusive, isso é uma outra característica, né, que ele herdou, assim, desses filmes de fantasia no começo dos anos 2000, né, porque enquanto o elenco de protagonistas era um elenco jovem, né, apesar que o Jacob Tremblay, hoje em dia ele já é meio que uma grande figura, e o menino Stranger Things também, mas os coadjuvantes sempre eram era um elenco renomado do Reino Unido, né, se você parar para pensar, Harry Potter era assim, o Senhor dos Anéis também. É verdade, né? Que quem tava ao redor daqueles personagens eram sempre pessoas renomadas, né? Assim, né? Que dava aquele auxílio, né, pro personagem. Pô, aqui a gente tem, pô, Rita Moreno, Whoopi Goldberg, né, cara? Assim. Nossa, o Whoopi Goldberg me pegou muito desprevenido, assim, quando eu ouvi a voz dela. Alan Cumming, cara. Alan Cumming porra. E, né, já indo direto pro filme, a gente já comentou bastante do começo, mas, tipo, seguindo uma ordem cronológica aqui, né, depois que o Elmer foge por conta de uma briga com a mãe, ele conhece o Boris, né, e aí já se estabelece como é que vai ser a dinâmica do filme, que vai ser muito mais essa coisa de interação dos dois. E é engraçado, né, porque o filme, ele inverte tudo que a gente viu no começo, porque enquanto o Elmer, ele era uma criança, né, e a gente via ele meio que mais fragilizado pela situação da mãe, aqui ele passa a ser o adulto, né, ele é o agente que conclui e resolve essas situações, ele é o mediador de conflitos. É muito legal essa mudança, né? E a gente, tipo, entender o quanto aquilo é um fruto desse pouco tempo que ele já passou num novo ambiente, né? Que foi meio negligente com ele, assim, ele ter que tomar as rédeas da situação. Sem dúvida. E eu acho que uma coisa que eu gosto, David, assim, é que você falou essa questão de que... É engraçado, porque eu sinto que por mais que o filme mude, quando ele vai pra uma terra fantasiosa, assim... Essa questão da humanidade, uma certa tridimensionalidade que você tinha comentado sobre o filme persiste,
Ao mesmo tempo que ele também tem um tom muito de um filme muito... quase singelo, pueril. Ele tem... No começo ele até tava me lembrando um pouco aquela... Lembra daquele desenho, a historinha de dragões que passava naquele canal Futura? Lembra disso, sim. assim? Cara, assim, que é basicamente o desenho que os meninos lá e viajavam uma terra de dragões e ele aprendia alguma lição naquela terra lá. Eu me lembro muito uma aventurinha dessa, assim, sabe? Assim, que tá meio dividida com esse grande contexto que o filme tem aí, que você citou. E as duas coisas eu acho que se casam muito bem dentro disso, assim, sabe? Assim, sabe? Uhum. E eu acho, né, que além dessa essa simplicidade maior, ela não só ela é complementada, né, pela tridimensionalidade emocional, mas pela riqueza de detalhe dos cenários, né? Tipo, cada muito. Novo ambiente é uma coisa visualmente muito estonteante, assim, né? Tipo, a ilha ela é toda feita de um jeito diferente, né? Tipo, cada ambiente da ilha ele é próprio, tipo o ambiente dos tigres, assim, ele é essa coisa mais que lembra mais um movimento de serpente, assim, no jeito que as árvores ainda são desenhadas. A casa do Elmer no começo, né? Tipo, a casa nova dele, ela é toda feita de canos retorcidos, assim, uma coisa mais pontiaguda, né, mais ameaçadora para as formas dele que são mais redondinhas e tal. E o filme vai nessa constante, assim, de tipo tá se renovando, assim, mesmo em cenários que seriam mais simples, né, igual o buraco. Aí você percebe que o trabalho todo de animação te dá essa impressão de luz e sombra, né, quando ele cai no buraco. Nossa, demais, cara, demais. E a partir disso, né, o Elmes e o Bore, eles vão buscar o Aratua, que é uma tartaruga anciã, né, que vai ensinar o Boris como ser o dragão que ele precisa ser, né, porque querendo ou não, esse acaba sendo um filme também coming of age e tal. E é legal, né, o quanto, tipo, o filme, ele muda quando ele introduz esse personagem, porque, tipo, agora eles têm um foco mais direto, né, que não é só sair da ilha. Eles têm uma responsabilidade maior com as outras criaturas, né, porque eles já passaram por várias e tal. E aí, quando eles descobrem que ele tá morto, né, tipo, é esse choque pra eles e pra gente também, enquanto espectador, né, porque, querendo ou não, o filme ele tá flertando o tempo todo, né, com esse lado mais lúdico, mais infantil. Então, tipo, ele expor a morte dele, assim, como algo relevante, né, é um negócio até difícil de imaginar numa animação que ela seria mais convencional, assim, das infantis estadunidenses. Eu gosto muito de quando isso acontece, né, porque os personagens, você vê que eles ficam isolados, e aí o Elmer, ele tem que repetir exatamente o que a mãe dele fez com ele, né, que é, tipo, mentir pra poder amenizar a situação, né, porque tem um baque muito grande, tipo, falar pra a mãe rinoceronte pro filho dela, vocês dois vão morrer, sabe, porque a gente não sabe o que fazer. É verdade. Não, e é foda essa parte, porque aí volta uma coisa, né? Aquele tom que o filme estabeleceu na hora que houve esse confronto do Elmer com a mãe, né? Que é um tom mais dramático, assim, e do Elmer na cidade grande, né? No geral, que tava tendo, e que parece que o momento dele na fantasia deu uma pausa, volta de vez, né? Então, tipo assim, é como se fosse aquela coisa, né? Você não pode fugir de algo pra sempre, né? Aquilo retorna pra você, sabe assim? Agora, ele se coloca na mesma situação de confronto, essa coisa, né? Do coming of age mesmo, você se confrontar com o fato de questões pesadas da vida, da existência humana, mesmo numa idade que você vai descobrindo mais sobre elas, né? E ao mesmo tempo que é colocado nessa situação num ponto inverso ao que ele já estava no começo do filme, assim. A posição se inverte, mas a situação de tristeza, de confronto continua. Né, e é a partir desse retorno disso que você comentou, né, que o filme ele volta a trabalhar essa temática mais madura, e tipo, é muito engraçado, né, o quanto ele é curtinho, mas ele consegue fazer um puta arco, assim, emocional dos personagens, porque tipo, o Elmer, ele passa a ser esse ponto seguro pro Boris, né, ele até fala, você é corajoso, você não tem medo como eu, nem nada do tipo, e aí tipo, quando volta isso no final, né, aí ele vai lá e ele demonstra, tipo, a face mais medrosa dele, né, falando pro Boris que ele nunca vai ser o dragão que a ilha precisa que ele seja e tal. É muito bonitinho, assim, o quanto essa quebra ela oferece muito, não só tipo a narrativa do filme, mas pro emocional dos personagens, né? Porque ele fala isso chorando, então você entende que não é simplesmente uma coisa de raiva, sabe? Uma coisa de preocupação. Ele realmente meio que se tornou amigo / mãe do Boris, né? Verdade. E assim, David, é foda, porque o Boris, assim, ele tinha tudo pra virar aqueles personagens meio que você acaba cansando deles, assim, mas eu gostei muito dele, assim, de fato, assim, sabe? Assim, eu achei ele muito fofo, talvez seja a palavra, assim, eu comprei o drama dele, assim, também, e toda essa questão de como ele, o próprio desenvolvimento paralelo que rola dele, que rola no próprio desenvolvimento do Elmer, assim, sabe? Ele não me cansou, não, assim, porque ele é bem aquele personagem
O que você tinha falado do clichê, assim, ele é bem um personagem que a gente já viu várias vezes, né? Assim, até teve o famoso filme lá da Disney, lá, que a gente até gravou um podcast lá, que teve lá da Raya, né? Assim, sabe? Você pode verdade, né? Tipo assim, coincidentemente também é um dragão, né? Exatamente. Você pode relacionar ele com a personagem lá da Cafina, né? Mas, tipo, assim, ele tem uma... Eu senti algo próprio do Boris, assim, na verdade, assim. Não, eu tô conversando aqui, tô até me surpreendendo, né? O quanto, tipo, o filme ele consegue dar esses momentinhos pra qualquer personagem que aparece nele, né? Porque o Quan, que é o macaco mais novo, né? E o Saiwa, que é o gorila mais velho e tal. O gorila, é muito Eles bom. também têm essa complexidade, né? Tipo, de primeiro você acha que o Sai é um filho da puta, né? Que tá escravizando o dragão pra levantar a ilha, né? Tipo, praticamente obrigando ele a trabalhar pra ele. Mas depois a gente vê que não, né? Que ele está só cumprindo um papel como líder da comunidade. Porque ele sabe que a tartaruga anciã tá morta e, querendo ou não, ele que tem que manter, tipo, a estabilidade das pessoas. Porque, como ele mesmo fala, né? O medo nos pegaria primeiro, então eu cortei o medo já pela raiz. Não, com certeza. Não, inclusive a voz do Ian McShane nesse gorila aí, muito foda, né, cara, assim, né? O cara realmente dá um peso na voz, assim, que é... Naquela cena que ele confronta o Boris, né? E naquela cena que ele meio que se revela e meio que se desculpa, né? O arrependimento dele, assim, é muito bom, assim, né, cara, assim, né? Assim, o elenco de voz do filme tá de parabéns. Realmente os personagens têm... Eles têm, assim, eles são personagens muito simples, e a história é muito simples, porque é muito concisa, dentro dela mesma, é tudo muito singelo, mas eles têm uma complexidade boa, né? Eles têm vários lados, assim, e não tem um vilão no filme, né? O vilão acaba sendo a própria situação, né? Essas situações, assim, mesmo, assim, sabe? Que eu acho que é um traço desse estúdio, né? Essa coisa singela, essa coisa natural da vida, né? Essa coisa que menos em Wolfwalker, né? Que é o que a gente mais elogia, ironicamente. É verdade. Porque sempre são situações que, tipo, não tem essa grande... Tirando o Fera, não tem essa grande coisa épica, tal, assim, da parada, assim, né? Esse filme é meio otiço, sabe? É uma coisa muito singelazinha, assim. Nossa, sim. E é bem uma estrutura de livro ilustrado, né? No fim das contas, em que, tipo, como o personagem tem que se aventurar, tipo, a própria aventura oferece desavenças pra ele, né? E... Nossa, muito narrador de Sessão da Tarde. Confusões, muitas confusões na vida dele. Desavenças e confusões que não são, tipo, inerentes a uma pessoa em específico, né? E às vezes muito por um desentendimento, né? E uma falta de comunicação. Incrível. E aí, vamos pras notas e conclusões? Vamos nessa. Não, antes disso, eu ia perguntar pra você, se emocionou no final com ele aceitando a sua nova vida, David? Me emocionei, sim. Apesar de eu não ter amado o filme nem nada do tipo, toda essa parte mais emocional dele me pegou bastante, assim, porque é o que a gente tá comentando, né? Tipo, ele é um filme simples que pega a gente por esse lado mais singelo e, tipo, ele com certeza não é aquele, meu Deus, aquele filmão que vai te dar um puta baque emocional, ou que vai, tipo, ou que você vai sair do filme maravilhado, não vai conseguir tirar a cabeça dele. Sim, mas ele é um filme muito concentrado, assim, nessa parte emocional, e tudo isso eu acho que ele faz muito bem, no fim das contas. Não, com certeza. Inclusive, cara, eu não sei porquê, mas como ela, a filha dele narrando, né, o filme o tempo inteiro, eu achei que aquela menina que ele briga ia ser a mãe dela, assim, eu comentei tipo Família do Futuro, né? Exatamente, eu pensei exatamente isso. Acabou que não fala se não é, o filme não tá nem aí pra isso. Assim, essa narração, inclusive, foda-se, né? Com certeza, né, assim, Não, inclusive, quando você falou o filme My Father's Dragon, eu vi o título do menino com o dragão, o menino vai ser filho de alguém que tem esse dragão. Tá pensando nisso, né? Assim, tipo, eu tava dando que é outra coisa. Não, realmente, tipo, dando essa narração, assim. Deve ser porque é um negócio que tem no livro, quiseram permanecer o negócio do livro. Deve ser uma coisa dessas. Realmente não faz diferença nenhuma, assim, né? O próprio menino que ele briga e depois vira amigo deles também, tipo assim, é só um detalhe lá pro cara se acostumar com a nova vida. Mas aí entra nessa coisa meio meio mágico de Oz que a gente falou, né? Sim, tipo, da fantasia, ela ser um reflexo da realidade dele. Só que isso da filha dele é tipo, tá lá porque tá lá, simplesmente. Não, com certeza. Imagino que se tiver novos filmes pra adaptar os outros livros, né, talvez esses personagens ganhem destaque maior, não sei como que funciona, assim, mas quem sabe. Eu acho que esse filme ele é meio que um apanhado geral da trilogia, sabe, né, só baseado no primeiro, assim. Vixe, então, quem sabe numa continuação só por original, existir, né? Assim, né, original, exatamente. Mas e aí, Diego, pro dragão do meu pai, o My Father's Dragon, qual a sua nota? Cara, então é louco isso, né? Porque é doido como você pode
Porque, tipo, eu dei a mesma nota que você, só que eu acho que eu gostei mais do filme, né? Porque eu dei 3,5 pro filme também, né? Assim, eu dei 3,5 pro filme também. Porque eu achei o filme muito, como você falou, ele não tem algum... Apesar dele ser bem feito visualmente e tal, assim, e dele ser muito singelo na emoção e muito bem pensado na caracterização dos personagens, na caracterização do próprio lugar que ele passa, assim. Eu naquele filme que você fica destruído depois de ver, ou que você fica maravilhado visualmente e tal, assim como outras animações que a gente vê por aí. Mas eu achei um bom filme pra você passar o seu tempo naquele universo, com aqueles personagens, assim, e assim, eu acho que ele é muito bem como integra tudo isso pra você pensar os personagens e você se entregar às emoções que eles passeiam, sabe? Assim, do que ele fala, assim, sobre essa história de crescimento, de amadurecimento, que não é nada de novo que a gente já viu, mas que eu acho que é muito singelo, assim, sabe? Então eu vou dar um 3,5 pra ele, um grande coração. Uhum. Então, eu vou na mesma nota que o Diego, né? Odeio me repetir aqui, e repetir outras pessoas principalmente, mas eu acho que esse é um filme que ele é bem isso mesmo que a gente falou, sabe? Ele não é um grande filme, nem nada do tipo, ele também não precisa ser, né? Ele tá longe disso e tal. Lógico. Mas ele encanta, tipo, onde ele tem que encantar, né? Ele é um filme que emocionalmente você sente os momentos dele, ele não é um filme vazio, né? Não vou repetir aquele discurso que é mais vazio ainda das pessoas, é um filme que tem alma e tal. Mas, assim, esse com certeza seria um desses filmes e tal. Ele é um filme que ele sabe pra onde ele tá indo e, tipo, ele não tenta ser nada além disso, mas talvez ele precisasse, né, no fim das contas, pra gente estar elogiando mais ele. Sim, com certeza. Porque acaba também, né, que certas partes do enredo, né, certas coisas do filme, ele tem uma coisa meio comum. Mas eu acho, assim, que diferente de outros filmes comuns aí que a gente já falou aqui, sabe, assim, que tem até uma premissa parecida que esse consegue usar essa questão que você tinha falado de meio repetitiva, assim, meio comum, genérica, né, de história, assim, de premissa, na verdade. Premissa que ele tem pra numa boa caracterização de fato de personagem, sabe, assim. Então acaba que os sentimentos dele ficam mais fortes, assim, ao encará-lo e assisti-lo. Assim, por mais que ele não seja nada, tipo, mas que se mergulhe muito nisso, assim, sabe? Mas a impressão que ele